que levou os Estados Unidos ao topo do mundo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Hoje é 4 de julho, dia da independência dos Estados Unidos da América. Há 245 anos estava sendo formado o país que, pela maioria das métricas, é considerado o mais rico do mundo. Mas como os Estados Unidos chegaram até aqui? E mais importante, onde exatamente é aqui? Será que eles são mesmo o ápice do capitalismo? Para respondermos, precisamos esmiuçar a história da formação desse país. É consenso que os Estados Unidos foram inicialmente povoados por indígenas, denominados nativos americanos, cuja ascendência vem de povos originários do leste asiático, que migraram quando o gelo formou uma ponte natural no Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca. Apesar de estarem isolados dos demais continentes, povos como os vikings chegaram a visitar a América. Mas foi apenas no final do século XV que os europeus se interessaram pelo chamado Novo Mundo. Enquanto que o sul era colônia espanhola, o norte foi ocupado pelos britânicos, começando com a fundação da cidade de Jamestown, na colônia da Virgínia, o princípio da formação das 13 colônias que seriam a base para os Estados Unidos atual. Porém, havia uma diferença muito importante. O clima do norte era similar ao europeu. Com isso, sua flora e fauna também eram parecidas. Então, não fazia sentido plantar algo já encontrado na Europa em solo norte-americano. Por isso, o governo britânico ignorou a América por um bom tempo, de forma que as 13 colônias se tornaram muito atrativas para os refugiados religiosos. Veja bem, com a queda das monarquias europeias, o poder da igreja diminuía, já que reis se diziam legítimos por serem escolhidos por Deus, era de interesse deles manter boas relações com a igreja. Porém, o mesmo não acontecia com as novas repúblicas, que em tese eram estados laicos. Logo, diversos conflitos religiosos passaram a ocorrer por toda a Europa. Não se deixe enganar, a maioria dos fiéis apenas queria praticar sua religião em paz. Muitos estados não permitiam a prática de certas religiões, pois davam preferência a certos tipos de governos, e essas guerras religiosas eram muito mais políticas. Diante dessa situação, muitos fugiram para a América, onde poderiam praticar sua fé livremente. Ainda assim, não pense que era uma mudança fácil. Além da viagem, que era longe de ser um cruzeiro, a vida nas colônias americanas era difícil. Ter de abandonar o conforto e a tecnologia da vida das cidades europeias já era uma punição bem dura. Para piorar, muitos enfrentaram fome, doenças e fenômenos naturais, como os famosos tornados. Além disso, havia tribos indígenas que atacavam os colonos. O seu livro de história provavelmente diz que colônios e nativos americanos estavam em constante guerra, mas a verdade é bem diferente. Havia sim tribos indígenas hostis, mas a maioria era amigável e até ajudava os imigrantes europeus. O Dia de Ação de Graças, data comemorada nos Estados Unidos, remete a uma grande fome que se abateu sobre os colonos de uma certa região, que teriam morrido se não tivessem sido ajudados por indígenas que compartilharam sua comida. Na verdade, a maioria dos conflitos envolvendo indígenas era contra o governo britânico, que não aceitava o fato dessa população não pagar impostos para a coroa. Ainda assim, para sermos justos, a maior causa de morte dos nativos americanos não foram as guerras, mas doenças trazidas da Europa. Porém, havia um grande fator que tornou a colonização americana extremamente bem-sucedida: a liberdade de apropriação primária de terras. Veja bem, a maioria das colônias europeias era considerada propriedade do governo, apesar de o rei sequer ter pisado lá. Esses reis determinavam a quem pertencia cada pedaço de terra, mas isso não acontecia nos Estados Unidos. Imagine que você fosse um colono recém-chegado. Você poderia pegar qualquer pedaço de terra sem dono. Bastaria delimitar com uma cerca e você já poderia começar a plantar. A terra já seria sua. Diferente do que acontecia no restante das colônias, o governo não
não ameaçava tomar sua propriedade. Obviamente, ao desfrutar dessa liberdade, os colonos passaram a enriquecer com os frutos de seu trabalho e das trocas voluntárias. Infelizmente, a Inglaterra, endividada em decorrência dos conflitos na Europa, especialmente com a França, estava precisando de dinheiro urgentemente. Então, o governo britânico passou a enxergar os americanos como uma fonte de riqueza. Rapidamente, o governo britânico começou a taxar tudo mesmo, até papel higiênico. A situação era tão absurda que colonos fantasiados de índios invadiram um navio e jogaram suas 43 toneladas de chá ao mar. Antes que você pense que não passavam de comunistas protestando contra a empresa malvadona, vale informar que o chá era um monopólio criado pela coroa britânica. A revolta era contra o governo britânico, não contra as pessoas que trabalhavam lá ou contra a empresa em si. Esse movimento foi orquestrado pelo grupo chamado Sons of Liberty, que teve sua prisão ordenada pelo governo britânico. Quando as tropas foram buscar os filhos da liberdade, a população local se uniu para protegê-los. Que fique a lição: nunca aceite as injustiças estatais. Se hoje tomam a liberdade do seu vizinho, a sua pode ser a próxima. Diante disso, o governo britânico tentou usar a força para convencer o povo de que o Estado não era somente um bando de parasitas burocráticos. Mas isso não colou. O povo já tinha percebido a injustiça do domínio estatal e o slogan "nenhuma taxação sem representação" ganhava força. Apesar disso, a maioria nunca chegou à conclusão lógica desse slogan. Os políticos não representam um povo, mas somente seus próprios interesses. Portanto, somente políticos deviam pagar impostos. Mas, numa época em que ainda se discutia se o rei era ou não enviado por Deus, isso já demonstra o quão avançada era a sociedade americana. Por causa do crescente uso da força, esse conflito virou uma guerra, a Guerra de Independência Americana, sendo essa a primeira vez em toda a história que uma colônia derrotou o país colonizador. Por isso, em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos da América foram fundados. E como seria o governo desse novo país? Para começar, em 1787 foi escrita a Constituição Americana, que era meramente um conjunto de regras internas que o governo deveria seguir, como, por exemplo, quantos votos seriam necessários e como seriam as eleições. Era basicamente uma receita de como o governo deveria se organizar. Porém, nos anos subsequentes, muitos temiam que esse novo Estado pudesse tomar suas liberdades, assim como o governo britânico fez. Então, em 1789, foi criada a Carta de Direitos Americana, que você provavelmente conhece pelo seu nome popular, as primeiras 10 emendas constitucionais. Embora saibamos que Constituição é só um papel rabiscado, ler tais rabiscos pode nos ajudar a entender o que se passava na cabeça de seus criadores. Para isso, faremos um paralelo entre a Constituição americana e suas emendas com a atual Constituição brasileira. Antes de prosseguirmos, aviso que teremos um alto grau de sossagem adiante. Estejam preparados. Para começar, a Constituição americana tem 7 artigos, enquanto a brasileira tem 250. Ah, mas você tem que contar com as emendas também, grita o seu amigo socialista. Nesse caso, a Constituição americana teria um total de 34 artigos, se levarmos em conta as 27 emendas. Porém, se contarmos as emendas, então nada mais justo que contar o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição brasileira, totalizando 364 artigos. Lindo! No quesito teor, analisemos as primeiras palavras de cada uma das constituições. A americana começa com "We the people", ou "Nós, o povo". Apesar de o presidente Joe Biden dizer que esse "nós, o povo" significa o governo, claramente demonstrando sua senilidade, essa frase significa o povo, literalmente. Apesar de os escritores da Constituição americana estarem envolvidos na política, nenhum deles era parte do poder central que ficava na Inglaterra. Para todos os efeitos, eles eram realmente uma parte do povo, mas não todo o povo, é claro. A versão tupiniquim se inicia com "Nós, representantes do povo brasileiro". Claramente já temos uma diferença. Essa Constituição foi escrita por políticos de carreira. Na verdade, nem houve eleições específicas para a Constituinte. Era apenas o Congresso Federal, cheio daqueles políticos de honestidade questionável que se juntaram e decidiram escrever o que
viesse à mente. Ainda não está convencido? Vamos ver a primeira emenda, que diz: o Congresso não deve fazer nenhuma lei que estabeleça uma religião ou proíba o livre exercício de alguma religião, ou limitando a liberdade de expressão ou de imprensa, ou o direito das pessoas de se reunir pacificamente e de peticionar ao governo para reparação de queixas. Na Constituição brasileira, esses direitos são mencionados no artigo 5º, que começa com: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros. Aqui já temos uma grande diferença. A americana diz que o Congresso não pode tirar o direito das pessoas, ou seja, reconhece que você já nasce com os direitos naturais. Já a Tupiniquim diz que o Estado garante esses direitos, ou seja, o governo é quem dá esses direitos a você. Fala sério. Falando especificamente das liberdades, começando com a religiosa, o inciso 6º do artigo 5º diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei. Note que esse "na forma da lei" já deixa uma brecha para o governo impedir uma religião que não se adeque à lei. Quanto à liberdade de expressão, o inciso 4º fala que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ué, se eu posso dizer o que eu quiser, por que não posso ser anônimo? Simples, você pode falar o que quiser, mas pode ser processado por meras palavras. Livre, pero no mucho. No quesito liberdade de imprensa, não temos um inciso próprio, mas os artigos 220 a 224. Demoraria muito para ler todos, mas basta dizer que você não precisa de 5 artigos só para assegurar a liberdade de imprensa. Daí você já pode imaginar o teor deles. Já na liberdade de reunião, a coisa não poderia ser mais clara. O inciso 16 diz que todos podem reunir-se pacificamente sem armas. Preciso dizer mais alguma coisa? Não? Ótimo. Esses são apenas alguns exemplos. Se fizéssemos isso com todo o teor das constituições, ficaria ainda mais claro o viés socialista do rabisco tupiniquim. Obviamente, os Estados Unidos são o país mais desenvolvido do mundo, mas como pode o Brasil ainda errar tão feio onde os americanos já acertaram há mais de 200 anos? Claro que ambas constituições são ignoradas pelas Supremas Cortes de seus respectivos países, mas foi essa mentalidade de liberdade que fez com que os Estados Unidos pudessem crescer tanto e tão rápido. Talvez você pense que isso sejam meros detalhes sem muita importância, mas são neles que as decisões da justiça estatal se baseiam. Você acha que havia uma lei instituindo a escravidão? Claro que não, mas havia leis para o tratamento mais humanitário dos escravos. Pareciam ser leis boas para a época, mas no fundo apenas definiam uma classe privilegiada e uma classe de pessoas que teriam seus direitos roubados. Falando nisso, como foi a escravidão nos Estados Unidos? Ela foi o principal motivo para a Guerra Civil Americana? Veremos isso em detalhes na próxima parte desta série. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Libby Rhodes e revisado e narrado por Baby Yoda. Se você gostou do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!